2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não destruídos. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre o corpo a morrer, para o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pai, fala conosco, Senhor, através da tua palavra nessa noite. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela tua misericórdia e tua graça. Abre os olhos do nosso entendimento, para que nessa noite possamos ser abençoados através do conhecimento da palavra do Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre não desanimar. Às vezes nós vivemos uma vida de muitas expectativas. Nós temos expectativas. Eu lembro que quando meu pai ainda não era uma pessoa tão dócil, era muito ignorante, porém cristão, servindo ao Senhor, mas ainda não tinha aprendido algumas coisas. E ele pegava muito no pé, era muito chato, não sei se vocês já viveram isso. Eu tinha a expectativa de fugir de casa. Aquele momento, depois de uma surra, depois de muita reclamação, eu dizia, eu vou fugir dessa casa. E até um dia que eu calculei assim, eu vou para onde? E eu vou dormir em qual lugar? E eu vou me alimentar como? E nós vivemos vidas de muitas expectativas. Temos a expectativa de quando chegar à maioridade, os 18 anos, acreditamos que vamos ser muito independentes, ter um carro, ter um trabalho, pagar as contas, ninguém mais vai mandar em mim. Quando nós vamos para a realidade, nós ficamos desanimados. Porque quantos aqui não chegaram aos 18 anos e ainda não tinha nem terminado a faculdade? Quantos aqui? Eu não tinha nem começado. Eu repeti a 7ª série umas 2 vezes. Não era por falta de inteligência, não, era por preguiça mesmo. Meu pai me deu um castigo quando eu repeti a 7ª série, aí ele disse, vou botar você numa escola pública. Aí eu fui, passei 1 ano naquela escola, e eu não aguentei não, assim, eu nunca vivia aquela questão de não assistir aula. O pessoal queria ficar fora da sala, tocou o sinal, disse, vamos para a sala. Ele, não, que ir para a sala, vamos ficar aqui. Aí naquele primeiro momento achei bacana, vamos ficar aqui fora da sala, um dia sem assistir aula, 2, no terceiro eu disse, não, peraí minha gente, eu não tenho condições de passar aqui a vida toda sem assistir aula não. Vocês já estão nisso há muito tempo, vocês já têm experiência, eu não tenho não. Para mim faltar uma aula era uma aventura, o coração palpitava e ficava imaginando, meu Deus, se o meu pai me pegar, se minha mãe, um tio ver aqui fora da sala, na rua. Então eu nunca tinha tido essa experiência. E aí eu tive que fazer supletivo, porque eu atrasei muito, para poder acompanhar o tempo, né? Então assim, nós temos muitas expectativas. E na vida nós passamos por muitas frustrações. Diversas frustrações. Nós acreditamos que a pessoa que nós damos o primeiro beijo é a pessoa que nós vamos casar. Eu lembro que eu tinha 9 anos, que minha filha não escute, ela não está aqui. Eu dei um beijo numa amiguinha da escola, eu disse, eu já sonhava, vou me casar com ela. Eu achava que aquilo ali, meu Deus, depois que você vai crescendo, vai amadurecendo, você vai tendo várias experiências e você vai enxergando que cada momento, cada situação que você vai passando na sua vida, ainda tem muito mais coisa para você viver. Mas chega uma fase da nossa vida que a gente pode entrar no desânimo, por quê? Tem fases, quando você passa
do momento de muita alegria, 15 anos, e você vai chegando aos 18, 19. Quantos jovens eu não converso de 16 anos, 17, você pergunta, vai fazer vestibular para o quê? Você quer ser o quê? Eu não sei. Hoje ainda mais, não sabe o que quer. Primeiro porque nós temos muitas oportunidades, realmente é muito diferente da adolescência de hoje para a minha adolescência, né? Hoje você vê que tem jovens que ficaram milionários só por causa de um celular, gerando conteúdo. Mas também não significa que é todo mundo que vai acontecer isso, porque também tem muita gente que tem um conteúdo muito ruim. Aqueles que têm um conteúdo ruim já chegaram no seu auge, ponto. Aí tem outros que vão acontecendo. Hoje nós temos velocidade para as coisas acontecer. Até ontem, Bora Bill era um jargão que todo mundo dizia. Hoje já se acabou. Porque se você não tiver conteúdo, as pessoas não vão seguir você. Hoje você pode decidir se você vai só trabalhar numa empresa ou pode ter outros trabalhos. Você pode trabalhar num fixo e pode fazer um trabalho extra. Antigamente, nem se imaginava isso. A pessoa não se via fazendo outra coisa. Você conversava com uma pessoa que era SG, que cuidava de limpeza de supermercado, da rodoviária, da escola. Para ela, na cabeça dela, ela ia morrer daquele jeito. Hoje você pode conversar com algumas pessoas e ela já faz outras coisas. Já fez um curso mais barato pela internet, aprendeu a fazer brigadeiro e vende como forma extra. Vocês estão entendendo? Você pode decidir estar amargurado e paralisado por uma circunstância, ou você pode diversificar as coisas mediante o encorajamento para você se mover. A palavra desânimo, ela tem um significado muito óbvio, mas eu queria entrar um pouco mais profundo para a gente não ficar... O que seria desânimo, né? Alguém sem ânimo. O que é ânimo? Alguém sem perspectiva, sem força, fraco. Então, o desânimo, ele alimenta a tristeza, a frustração, o estresse, a falta de perspectiva, a preguiça, entre outros sentimentos que levam à estagnação, que leva você a ficar parado, sem fazer nada. E digo mais, essas questões nos levam a um perigo muito, muito sério chamado medo. Alguém aqui já sentiu medo diante de uma situação e ficou paralisado? Você vai atravessar a rua, vem aquele carro, ao invés de você correr contra, você fica... O medo, ele consegue causar isso na gente, paralisia. Mas por quê? Porque ele foi nutrido, ele foi alimentado. Então o desânimo, ele alimenta isso, ele alimenta a tristeza, ele alimenta a frustração. Porque nós podemos perder um pouco da perspectiva de que Deus continua no controle. Amém? Deus, ele continua no controle da nossa vida. Deus continua no controle da nossa casa. Deus continua no controle do nosso futuro. Só que eu preciso me manter firme mediante uma perspectiva, uma forma de olhar. Porque, queridos, muitas vezes o que está na sua frente não é o seu destino final. O que está ali diante de você, talvez a escassez, a falta de esperança, morte, dor, doença. Eu encontrei uma mulher numa academia que eu faço uma prestação de serviço lá e fui gravar um filme. E eu conversando com o marido dela, porque foi que ele foi para o CrossFit. Ele contou, não, minha esposa começou e ela tem fibromialgia. Eu já fiquei assim, meu Deus, como assim? Pessoas que sofrem de fibromialgia, elas têm dores tão intensas que elas tiveram que aprender a se acostumar com a dor. E essa mulher, eu fui conversar com ela, ela sente dores, porque é uma crise que dá, mas ela é uma grande aluna do CrossFit. Ela é uma superação na sua família, porque mesmo mediante as dores, ela não se deixou ficar estagnada e ela se posicionou para vencer. Obrigado, meu filho. Eita glória. Estava aqui só pensando. Tem uma aguinha. Aí veio o café. A água está natural
não é porque eu quero só ver o bem da sua garganta, não. É porque quebrou o gelágua e ainda vai chegar, viu, gente? Amém? Então, quando eu vi a história daquela mulher, que ela superou aquelas dores no seu corpo e decidiu no seu coração não ficar ali alimentada somente por remédios, e pasme, ela não toma mais de um remédio para dor. Não é pelo fato de que o exercício físico, ele acabou as dores. Ela aprendeu a se acostumar com algumas dores e suportá-las e caminhar. Então, na nossa vida, nós vamos ter coisas assim. Você vai encontrar alguém que é muito forte mediante situações. Ela tem estômago para aquilo, né? Como a gente fala, fulano tem muito estômago para isso. Ela suporta. Às vezes não é só a questão de que ela tem estômago. Ela colocou no seu coração que para permanecer, para ir à frente, não adiantava ter uma posição diferente. Às vezes não adianta a sua posição de espernear. Você vai ter que suportar. Você vai ter que permanecer firme e acreditar que as coisas elas irão ser mudadas. Então nós precisamos compreender o que a palavra de Deus nos traz sobre isso. E nós temos visto uma geração cada vez mais com falta de perspectiva. A geração das filhas de Talita, por exemplo. Não, tem 15 anos ainda não, né? Tem? 15 e 14. Parece que tem 12 e 13. Mas é uma geração muito diferente. E hoje você vai conversar com elas, pergunta, o que é que você pensa da sua vida? Ela, tantas coisas. Quando eu tinha 15 anos, eu já sabia que o meu futuro eu seria pastor. Porque eu recebi uma palavra com 12 anos, e eu nutri ela dentro do meu coração. Eu comecei a nutrir aquilo e sabia que ia acontecer isso. E hoje, como nós temos uma enxurrada de informações, as pessoas sempre estão em dúvidas. Nós podemos até estar incertos de algumas coisas, mas nós precisamos ter uma certeza: o Senhor está comigo, mediante o meu coração está direcionado para Ele. Deus, Ele estará comigo, se eu estiver obedecendo a voz de Deus. Mas como obedecer a voz de Deus, se nem somos íntimos de Deus para poder ouvi-lo? Nós precisamos aprender o que é isso. Às vezes você escuta alguém dizer assim, não, porque Deus falou comigo, e você fica, mas como assim Deus falou com essa pessoa? Como é essa história de Deus falar com a gente? Eu tive uma experiência muito forte de Deus falar comigo. Eu fui criado no Evangelho desde os 5 anos, eu vi muitas coisas acontecendo, eu já vi milagres, eu já vi o fogo de Deus caindo sobre as pessoas e elas arrebatadas, e eu também já fiquei com muito medo desse negócio. Eu me lembro quando tinha 9 anos, o pessoal orando, os pastores, aquele negócio todo, um mover de Deus, e eu soltei a mão deles, eu disse, vai para lá, está repreendido. Eu fiquei com medo, porque eu era muito novo, eu não entendi aquilo. Mas aquilo ali serviu de experiências para saber que Deus se manifesta no meio dos homens e que Deus fala ao nosso coração. E um dia, quando eu estava me drogando, Deus falou comigo. E ali, para mim, eu não tive dúvida de que era Deus. Uma experiência muito profunda. Uma experiência sobrenatural. Fique tranquilo, irmão. A gente está resolvendo esse problema. Quero até dizer à igreja, nós conseguimos pagar a entrada, viu? Amém? Estamos comprando 50 cadeiras, alcochoadas, de ferro. Aí não vai acontecer mais isso. Fique tranquilo, Elson. Eu já quebrei umas 5. A gente vai relaxando. Aí essas cadeiras eram para aguentar 120 quilos. Aí a gente foi enganado. Mas só engana uma vez. Aí a gente recebeu uma bênção de Deus aí. Já no final do mês o pastor Evaldo disse que vai chegar as cadeiras, viu? Graças a Deus. Aí se dormir eu vou ficar com um chicote aqui. Ó. Dá um grito igual. A pessoa fala, amém? Lembra que a cadeira vai ser tão confortável que o irmão pode entrar em transe, né? Então, naquele dia eu tive uma experiência tão profunda com Deus que eu não tive dúvidas de que Deus estava falando ao meu coração. E ali eu tomei uma posição na minha vida.
E às vezes, quando nós tomamos uma posição em nossa vida, nós não sabemos como será. Mas nós aprendemos a ter uma certeza. Se Deus comigo vai, tudo vai bem. Se Deus está comigo, eu tenho a plena certeza que vai caminhar. E como eu sou um pouquinho antigo, não sou velho. Eu só estou na igreja há muito tempo, então desde criancinha, né? E quando eu falo isso, se Cristo comigo vai, quem é mais antigo vai dizer o quê? Eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Vocês sabem, né, da harpa? É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu tenho uma plena certeza, porque Ele está comigo. Agora, queridos, se nós não tivermos perspectivas em Deus, nós seremos destruídos conforme as pressões deste mundo. Não pense que as coisas desordenadas deste mundo, elas não são um propósito para destruir o teu coração. Nós estamos com o mundo virando de cabeça para baixo, valores invertidos. Só para você ter uma ideia, num país de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, na Califórnia, um dos estados mais esquerdistas dos Estados Unidos, hoje um ladrão pode roubar até $959. E ele não é preso. O policial fica assim, ó, ai, 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 viu? Você já está chegando em $900. Se passar 100, a gente vai lhe prender. E ele pode calcular, roubar $900 e sair sem ninguém prendê-lo. Agora, se você usar um soprador de folhas na frente da sua casa, soprando folha para limpar, você vai ser multado. Veja que coisa estranha. Aonde o nosso mundo está caminhando? Nós estamos numa grande inversão de valores. Se você compra um cachorro, você é contra a causa animal. Você tem que adotar um cachorro. Mas você abortar, tem que ser saúde pública. E eu estava dizendo isso aqui quinta-feira aos irmãos, do quão é sério quando nós nos silenciamos. A igreja não pode ficar em silêncio diante das barbáries deste mundo. Porque se for aprovado pela Câmara dos Deputados e pelos senadores, nos próximos anos, o aborto, coletivamente a nação inteira vai estar num dos maiores pecados que existe no mundo, que é o derramamento de sangue inocente. Nós vamos pagar com o dinheiro público para que mulheres possam fazer aborto à torta e à direito. Porque se já existe milhares de métodos contraceptivos para as pessoas não engravidarem diante de uma relação sexual, a última opção ser matar um ser inocente, e você disser que isso está certo, meu irmão, isso é muito sério. E o sexo é uma coisa tão séria, que dele nasce uma pessoa. É tão sério a relação sexual que nasce um ser diante dessa relação. E foi tão banalizado durante os últimos séculos. O presente século está dizendo, não tem problema algum. Ah, é jovem, só temos que alertar que eles precisam usar camisinha. Não, não é isso. A igreja, às vezes, ela não ensinou muito bem. O grande problema da igreja foi dizer, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É dizer o final, sem explicar o processo do meio. Estão entendendo? É igual como nós dizemos para os nossos filhos, não vá porque vai dar errado aí. Mas por que eu não posso? Pergunta tanto, não posso, diz, não pode e pronto. Chega uma fase que eles querem descobrir, a analista está nessa fase. Tudo é um porquê e tal e tal. A gente nunca pensa que vai chegar essa fase na nossa vida. A gente vê as pessoas dizendo, a gente vê nos filmes, a gente vê em tanto canto. Mas quando acontece com a gente, eu digo, meu Deus do céu. Mas eu tenho que ter paciência. Mas quando nós explicamos o processo do meio até chegar ao destino final, porque quando você explica para uma pessoa que o problema maior para ela não é o inferno,
O problema maior para mim e para você não é o inferno. Sabia disso? O maior problema que existe em você não entregar a sua vida a Jesus é você não compreender o sacrifício que Jesus fez na cruz para te livrar do pecado, da maldade e do inferno, e você preferir o prazer do inferno do que o prazer de ser amigo de Deus. Estão entendendo? Foi desta maneira que eu fui resgatado no Senhor. Eu não fui resgatado por medo de ir para o inferno. Eu fui resgatado porque eu não podia rejeitar o sacrifício que Jesus fez em minha vida. O preço que Ele pagou por mim. Acho que todo mundo aqui assistiu A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Um dos melhores filmes de relato. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em Recife, no cinema São Luís, que é um cinema de rua. Um cinema lotado de pessoas. E enquanto Jesus era massacrado, morria, estava ali apanhando, as pessoas chorando de tristeza por ver aquela cena. Aconteceu uma coisa incrível no meu coração. Eu comecei a ficar feliz. Eu comecei a sorrir de alegria, porque eu estava compreendendo todo aquele processo. Porque em Isaías 53 tem uma coisa muito séria. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. O que é que diz no versículo 10? Alguém pode ler? Aleluia. Se você ainda não entendeu, Isaías 53, Isaías é um profeta messiânico, né? Aquele que anuncia sobre Jesus. E quando nós lemos Isaías 53, a gente sabe do peso que há nesse texto. Ele não tinha prazer, não tinha beleza, porque Jesus, quando estava a caminho, isso aqui já é uma profecia sobre o que iria acontecer com Jesus. E no versículo 10, contudo foi da vontade de Deus, a minha versão é a NVI, ela diz assim: contudo foi na vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Na versão da irmã, que é outra Bíblia também que eu tenho, que diz: Deus teve prazer em moê-lo. E ali eu fiquei me perguntando: meu Deus, o Senhor teve prazer de matar o seu filho, o Senhor teve prazer de matar Jesus. Mas vamos entender a profundidade disso aí. Ele teve prazer em esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Enquanto ele destruía o pecado que estava sobre Jesus, ele não estava matando Jesus, porque Jesus é eterno. Vocês entendem? Jesus, ele é eterno, ele é o próprio Deus. Então, enquanto ele esmagava Jesus, ele via o pecado sendo destruído, a força que te leva para baixo, a força que te tira da presença dele, ele via ela sendo destruída. E ele tinha prazer nisso, porque ele via os dias dele sendo prolongados, porque uma multidão de filhos ia crescer por conta daquele sacrifício. E quantos de nós aqui não já vivemos no pecado, na bebida, na farra e tantas coisas? E chega um tempo que Jesus encontra com você. E quando Jesus encontra com você, a sua vida começa a mudar. Por quê? Porque você já não consegue mais ter prazer naquilo que você vivia em função de. Você não consegue mais ter prazer no pecado como antes.
Você não consegue mais porque você começa a entender, meu Deus, o resgate foi tão poderoso, foi tão profundo, que eu não posso viver olhando para isso e dizendo que aquilo não existe. É a mesma coisa que você se encontrar com alguém moribundo na rua, precisando de ajuda, e você fazer de conta que aquela pessoa não existe. É a mesma coisa que a pessoa bater na sua porta, pedir comida. Você acabou de almoçar e você vai dizer que não tem nada. Você tem 2 quilos de comida, você pega 1 quilo e dá e fica com o outro. Porque é assim que Deus multiplica as sementes. Eu estava varrendo essa semana aqui, e às vezes tem umas besteiras que coisa a minha cabeça, e estava eu e a Analice, eu varrendo, e ela limpando as cadeiras. Eu disse, filha, me veio uma coisa bem estranha aqui. Ela, que foi, pai? Eu disse, multiplicar o pão, beleza, mas multiplicar um peixe assado já. Vocês entenderam, gente? Eu fiquei pensando naquela musiquinha, os 5 pães e 2 peixinhos. Eu fiquei, tudo bem multiplicar o pão, mas multiplicar o peixe já assado. Porque com certeza aquele peixe não era cozido. Não era de costume comer cozido. Então, vocês estão entendendo? Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele multiplicou o peixe já assado, Marcelo. Já estava pronto. Enquanto nós ficamos com dúvida se Deus vai fazer ou não. Enquanto nós ficamos, meu Deus, será que vai? Será que vai acontecer? O que será do mundo? O que será da terra? O que será da nossa vida? As pressões do fim do tempo vão nos deixando com muito medo, com muito temor. E nós precisamos compreender essa profundidade do que nós lemos agora. O prazer que ele teve não foi em matar Jesus, mas o pecado que estava sobre ele por nossa culpa. Ele estava carregando a nossa culpa, para que eu e você pudéssemos hoje viver em liberdade. Por isso, meus irmãos, mediante essa falta de perspectiva, nós vivemos um momento agora, aí eu tenho até conversado com alguns irmãos, porque acho que a gente tem vivido um tempo muito nós chamamos de lacração, dar a melhor frase de efeito, falar a melhor coisa para que seja aplaudido. Mas eu não acredito que a igreja procurou em Bolsonaro um Messias. Sempre falo contra o messianismo político. Não é, até um irmão, esse foi o primeiro que eu vi, que chegou para mim num culto aqui, não é da nossa igreja, disse, pastor, eu não imaginava que o avivamento ia vir por meio da política, e eu só fiz, eu nem concordei, porque não ia dar tempo de conversar com ele, mas dizer, não vem, irmão, não pode, o avivamento não pode vir por meio da política, é antibíblico, porque se fosse por meio da política, dependeria dos homens e não de Deus. O avivamento, que seria o Senhor reavivar a sua obra, vem mediante uma igreja obediente e que clama pela presença dEle. Ele não vem por meio da política. Mas também eu não acredito que a igreja se uniu para orar só por conta de um candidato. É uma perspectiva em relação ao futuro. E eu digo a vocês, a gente não começou a orar agora não, tá? Tem muita gente que está desconectada da igreja. Tem muita gente que vê uma igreja fazendo uma besteira e posta como se fosse todos os crentes. Porque todo mundo acha que eu sou um pastor rico porque acha que eu sou igual o Edir Macedo. Entendeu? Não, a gente ora há muito tempo. Eu que tenho 30 anos de cristão, pelo menos de consciência, fazem 15 anos que a gente ora para que Deus derrube a Babilônia, que era o entretenimento da Globo no Brasil. Não sei se vocês participaram disso, mas desde a minha adolescência, nós oramos para que a Globo caísse como Babilônia, porque ela sempre foi uma Babilônia de hegemonia do pensamento. Eu me lembro como se fosse hoje, na adolescência, enquanto era um tabu que eu digo sadio, um jovem não ter relação sexual antes do casamento. Na novela de mais influência dos jovens adolescentes, chamada Malhação, primeiro casalzinho que fez sexo antes do casamento. E eles mostraram aquilo como se fosse uma coisa boa. E muitos adolescentes começaram a mudar seus pensamentos. Eu vivi numa época que as pessoas se importavam com a virgindade do Sandy Júnior.
porque ela abertamente falava que era uma jovem virgem, o pessoal falava mal dela. Então essa hegemonia do pensamento, ela vem pelo meio do entretenimento, porque é muito mais fácil, porque se todo mundo está fazendo, então está certo, se todo mundo rouba, está certo. O cara que atropelou aqui, há uns meses atrás, um jovem que foi meu barbeiro e de muitas pessoas e matou o rapaz, estava embriagado, ele sendo filmado, ele disse, não moço, todo mundo faz isso, todo mundo dirige embriagado. Quando todo mundo está fazendo, as pessoas usam essa desculpa, não, porque todo mundo faz. Então, há muito tempo a igreja vem orando. Irmãos, eu orei por Lula, eu orei por Dilma, para que eles guiassem o nosso país mediante uma esperança que Deus tocasse no coração desses homens e mulheres. É muito tempo que a gente ora. Agora sim, dessa vez foi numa proporção bem grande. Mas não foi só nessa, não. Na eleição de 2015 também teve a mesma coisa. A igreja vem orando há muito tempo. Eu não sou uma pessoa que, se viesse o presidente aqui, acho que não viria, a igreja é tão pequena, mas ele ia ficar sentado ouvindo a gente. Eu não tenho um caráter de dizer assim, venha e fale, principalmente de política no púlpito. Nunca dei microfone e não concordo. Acho que tem lugares para isso. Mas a oração da igreja, para que houvesse uma mudança, ela é legítima. E eu digo mais, eu acredito que a igreja deve continuar. A igreja precisa permanecer, porque as pressões do fim do tempo levam os homens à desesperança. As pressões do fim do tempo nos levam a esquecer quem é o Deus que está com o controle da nossa vida em suas mãos. Em Colossenses 3:2 diz assim, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são terrenas. As coisas nesse mundo aqui afora, ele está fora do eixo. Por que eu estou falando sobre esse tema? Porque uma coisa que foi muito forte no meu coração foi ouvir um pastor que ele disse, irmãos, vocês acreditam que Deus está no controle? Sim ou não? Acreditam? Mas vocês acham que Deus perdeu o controle na Venezuela? Vocês acham que Deus perdeu o controle na Coreia do Norte? Mas os homens perderam o controle. Vocês entendem? Os homens perderam o controle. A Venezuela já foi um dos países mais ricos da América Latina. Os homens perderam o controle. Porque Deus, ele não perde o seu controle, mas nós podemos perder o controle. Quando nós colocamos o nosso coração, acreditando ser mais importante o conselho dos homens do que o conselho de Deus. E isto não começou agora, queridos. Isso, está há muito tempo. Lembra? Quando o povo que saiu do Egito, ele era guiado pelo Senhor. Qual é a promessa de Deus? Vocês vão para um lugar deserto me adorar. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão guiados por mim. O povo se cansou de adorar a Deus sem ter alguém como referência. Não, nós não queremos mais isso. Êxodo 19:6, vocês serão para mim uma nação de reis e sacerdotes. Ele está nas alturas e nós ouvíamos o Senhor e éramos guiados, até o momento que eles disseram, não, nós queremos ser igual a todas as outras nações. Então isso fere o coração do Altíssimo. Eles pedem um rei igual às outras nações. Israel não era igual às outras nações. Deus deu quem para eles? Saul. Escolhido pelo povo. E dali, meu filho, começa. Isso começou no Éden também. Quando o homem deixa de confiar na plenitude de Deus e começa a fazer as suas escolhas. Dizendo, a minha escolha é melhor, a de Deus não. Acho que essa conversa de que Deus não é para eu comer essa árvore, eu acho que eu vou ouvir essa história. Eu estava conversando com os irmãos ontem, a primeira fofoca começou em Gênesis 3. O que foi mesmo que Deus disse? Quando a serpente vai perguntar para a mulher. O que foi mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer nenhuma árvore do jardim? E Eva diz, não, a gente pode comer qualquer, a menos dessa aqui, que está no meio do jardim. Primeira coisa, estranha.
Deus permite que a tentação esteja no nosso meio. Eita, meu Deus do céu. Como é que pode isso? Sabe por quê? Porque devemos ser obedientes à voz do Senhor. Ai, pastor, você não sabe, estou passando tantas tentações. Mas o Senhor, Ele é aquele que te dá força para vencer todas elas. O Senhor te dá força para conviver no meio das tentações. Tentações para você roubar, tentações para você cair sexualmente, tentações para você desonrar. Eu não vou para a academia porque a academia é tentação. Vai com óculos escuros, não sei, mas tu precisa fazer alguma coisa. Vai malhar perto de casa, vai correr, vai fazer alguma coisa. Mas você não pode ser dominado pelo pecado, você precisa aprender a ter domínio próprio. E esse domínio próprio não vem de mim, vem do próprio Espírito da verdade que está em mim. Amém? Então isso é importante. Por quê? Se eu pensar nas coisas do alto, aqui está tudo fora do controle. Ei, Senhor, Tu estás com controle, Pai. Me mostra, Senhor, em nome de Jesus, me mostra, para eu não ficar atemorizado, porque as coisas estão fora de controle. O mundo está fora de controle. Me mostra, Pai. Mostra o meu coração para que eu não venha ficar igual aos outros. Mas às vezes nós vamos pela boiada. Nós vamos pelo que todo mundo está falando. E qual é o sentimento desta era presente que nós estamos vivendo? Está lá em Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 25. Eu queria que você abrisse, porque aqui tem algo muito importante para nós. Oh, aleluia. Vocês vão entender o que é esse sentimento desta era presente. Todos acharam? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústias e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Irmãos, este é o sentimento desta era. Qual? Esses sinais no sol, na lua e nas estrelas, sinais na terra, e as nações estarão perplexas com o bramido do mar. Na escatologia, nós compreendemos que o mar, ele significa o medo. Porque na Nova Jerusalém não haverá mais o mar. Na Jerusalém que desce do céu, ela não tem mais o mar. Porque o medo foi tirado do meio do povo. O mar esconde coisas e o mar tem coisas que nos deixam com medo. Então não haverá mais o mar. Então o bramido desse mar, que ele está falando aqui, que Jesus está falando, é que nesses sinais as pessoas estão com medo. Nesta era as pessoas estão com medo. Com medo da gente ter que fazer o pet de espetinho, de comer picanha de cachorro, com medo de fechar as coisas. Sim, e os medos, eles não são ilegítimos. Mas preste atenção. Toda nação que foi perseguida no sentido de cristãos é porque um dia elas rejeitaram o evangelho do Cristo Jesus. A nação chinesa, por exemplo, a China, por exemplo, que hoje vive uma grande perseguição religiosa, há anos ancestrais atrás, eles rejeitam o Cristo vivo. E foi por meio de perseguições que eles cresceram no evangelho. Na Síria, em muitos outros países, quando nós rejeitamos o Cristo vivo, quando rejeitamos o evangelho, esta nação é perseguida porque o evangelho não consegue ter paz e entrar no meio dessa nação. Porque o evangelho, ele não fala de um reino terreno. Eu lembro do pastor Daniel Alfa, quando ele estava, eu acho que, não me lembro qual foi a nação agora, é um país tropical, mas perseguido pela Oceania, pelo lado oriental do mundo. Qual é, Rafael?
Enfim, ele estava num desses países e ele estava numa igreja pregando sobre Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. E ele disse aos irmãos: irmãos, se Deus se tornar o Senhor da sua vida, você vai viver em plenitude. Ele tem um reino pronto, o seu governo é eterno pronto. Tinha um cara sentado naquele culto que fazia parte do ministério do rei daquele país. E disse: olha, tem um pastor falando que vai ter um golpe no meio dos cristãos aí, e vai vir um rei que vai destronar o Senhor. Esse irmão foi preso. E quando o pastor Daniel estava numa delegacia, e Deus se move muito através daquele irmão, as pessoas foram até a delegacia para ouvir ele continuar a pregar. E enquanto eles pregavam, ele tocava nas pessoas e elas eram curadas. E a notícia começou a soltar. As pessoas começaram a entrar na delegacia, começaram a invadir a delegacia, gente. Um monte de gente. E o delegado disse: vocês vão explodir a minha delegacia de tanta gente. Tira esse homem daqui. E ele foi solto por conta da manifestação poderosa do Cristo que habita em nós. Fé em evidência. Por quê? Porque esse irmão não está com medo do bramido do mar desse tempo. Aqui nós lemos que os homens eles iriam desmaiar de terror. Quantas pessoas hoje não estão tirando a própria vida? Quantas pessoas não estão depressivas por conta da situação que há nesse mundo? A falta de dinheiro, a falta disso, a falta daquilo, e nós ficamos, meu Deus. Você liga a televisão, você vai dizer: misericórdia, o mundo está acabando. Ou se acabou e eu estou preso aonde? Porque todo dia é assalto, é isso, é aquilo, é acontecendo aquilo lá. Você anda no ônibus com medo de ser assaltado. Você está na esquina da sua casa. Quando eu desço, chego em casa, já é mais tarde. Eu chego, já tenho que olhar aqui, assim, ali. Porque eu tenho que ser prudente como a serpente também, né? Então eu fico lá olhando, tal, para poder entrar em casa, sair. Mas uma coisa é interessante: nós temos vivido em paz, porque o Senhor tem sido a nossa paz, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem sido a nossa esperança. Sabe, isso me levantou, irmãos, quando eu estava doente, muito depressivo. Esse texto de Lucas, quando Jesus começou a me mostrar que eu estava dando mais legalidade e tendo no meu coração como verdade os problemas deste mundo do que uma nova perspectiva no Senhor. Quando aqui no versículo 26, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, eu tenho uma perspectiva aqui, eu tenho uma esperança para mim e para você. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando eu comecei a entender que, independente das circunstâncias dessa vida, o Senhor tem algo preparado para mim e para você, meu coração começou a mudar. Então, queridos, alguns pontos importantes para a gente finalizar. Você não pode se entregar à maldade, porque ela parece ser a vontade da maioria. Não podemos nos entregar à maldade, porque a perversidade tem aumentado no mundo. Então eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Se é normal haver traição, eu vou trair porque é normal. Vou satisfazer a minha carne. Se é normal se casar, já tendo experimentado relações sexuais, eu vou fazer a mesma coisa, porque está todo mundo fazendo. Se é normal mentir para poder vender alguma coisa, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Se é normal vender o voto para poder conseguir um cargo, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. E aí nós começamos a descumprir os princípios. Começamos a ficar cada vez mais distante desses princípios.
E aí começamos a nos igualar às coisas deste mundo. Irmãos, quando eu era criança, a gente ouvia falar sobre a perseguição, a gente ouvia falar sobre o enfraquecimento do Evangelho. E como eu tinha sido ensinado numa teologia mais escapista, no sentido de escatologia, que nós iríamos sumir, eu dizia, eu acho que eu não chego até esse tempo. Estou hoje vivendo este tempo, porque a palavra diz em Romanos 8:18 que os sofrimentos desse presente momento, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos que nós estamos encarando hoje, eles não são comparados ao que Deus tem sobre nós. E sabe o que é interessante? Passa meses e meses e nós vemos as pessoas contando vitória do que Deus tem feito nas suas vidas. Eu me lembro quando a irmã Leni chegou aqui e disse, pastor, estamos vindo para recomeçar, passamos 10 anos numa igreja, teve um grande problema lá e eu estou aqui, o coração machucado, Deus me trouxe para cuidar de um lugar que não tem nada a ver comigo, não é o meu sonho, parece que o meu sonho foi parado no tempo, mas sabe, às vezes Deus te tira de um lugar para outro, porque Ele quer reordenar algumas coisas no nosso coração. Deus quer nos fazer passar por processos que serão edificantes para o tempo que vem à frente. Deus nos leva a entender e a compreender por que nós somos tentados. Porque se você não fosse tentado, você não saberia o que é a força do Espírito Santo para te levantar mediante as dificuldades que você passa. Se você não fosse esmagado pela pressão desse tempo, você não saberia como se posicionar. Se não fosse um dia faltando coisas em sua casa, você não saberia o que é partilhar necessidade para ver Deus se mover através do outro. Porque às vezes no nosso coração habita muito orgulho. Eu gosto de ter para dar, mas ter que receber de alguém, ter que depender de alguém. Você já notou que quem mais declara isso, mais chega no tempo na vida dele que ele vai ter que estender a mão? Conheço pessoas tão altivas nos seus corações que dizem, não, se eu tiver que depender de alguém para trocar minha roupa, melhor que Deus me leve. Deus não leva, a pessoa não tem coragem de se matar e fica ali na dependência de alguém para aprender que aquilo que sai da nossa boca precisa produzir vida. Para entendermos quanto mais compartilhamos a necessidade com os outros, nós vamos crescendo. Eu passei por uma situação há alguns anos, que eu tive que aprender a receber, para saber o que era dar. Porque quando você passa uma circunstância que você tem que receber de alguém, você sabe o quão importante é dar para alguém que está necessitado. Você não passa semanas para dar a essa pessoa. Você não fica atrasando, porque sabe o que é passar necessidade. Então, às vezes, Deus nos leva para um tempo onde precisamos saber o que é receber para aprender a dar. Porque, às vezes, nós damos do que sobramos. É muito fácil dar do que se sobra. Mas é muito mais complicado repartir do que eu tenho. Porque repartir daquilo que eu tenho, eu preciso ter uma perspectiva de vida diferente dos outros. Porque nós somos tão ensinados a ser individualistas. Nós estamos numa era onde, você precisa olhar para você, amar a si próprio, e não importa o que ninguém pense de você. Tem algumas premissas que para mim são muito perigosas. Não importa o que falem sobre mim, mas peraí, o que é que eles estão falando sobre mim? Primeira coisa, o que é que estão falando sobre mim? Porque diz, não se importa com o que os outros vão pensar. Depende. Como é que você está fazendo para crescer? Qual é a forma? Qual é o caminho que você está trilhando para você sair da escassez? Isso depende do que estão falando realmente sobre mim. Mas se é único, exclusivamente, puramente sobre pessoas más que não querem ver meu crescimento, aí ok, aí você pode
trilhar o caminho do crescimento, meu irmão, minha irmã. Porque às vezes as pessoas são usadas realmente pelo diabo para dizer que você não vai dar certo. Que o seu sonho é alto demais. Alguém aqui já ouviu isso? Eu já ouvi. Não, você sonha demais. Graças a Deus que eu sonho. Porque pelo menos eu tenho perspectiva. Pelo menos eu nutro no meu coração, tenho nutrido no meu coração de que Deus ele pode fazer coisas melhores em mim e através de mim. Mas quem está sem perspectiva, ele está fadado ao fracasso. Porque ele só consegue enxergar aquilo que está um palmo da frente dele. Ele não consegue ver além, ele não consegue ter visão. Porque ele vive só daquela circunstância. Então nós precisamos de perspectiva. Primeira coisa, para você não ter uma má perspectiva, olhe, pense para as coisas do alto. Mas o que são as coisas do alto? As coisas de Deus, meus queridos. Você tem meditado na palavra em quê e como? Salmo de número 1 dá a receita para eu e você sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Quais são? Bem-aventurado, que significa mais do que feliz, é o homem, a mulher, que não segue o conselho dos ímpios. Quem tem sido o meu e o seu conselheiro? Quem tem sido o nosso conselheiro? Os ímpios têm aconselhado a sua vida? Quem são os ímpios, pastor? Aqueles cuja vida mostra traços de impiedade. Gostam só das coisas com facilidade, preguiçosos, falam mal dos outros. São pessoas que não se importam como se conquista o que tem, mesmo que destrua uma família, mesmo que destrua a reputação do outro. Isso é um ímpio, é alguém que comete impiedade. Não acho que impiedade é só um genocida, é só Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, não é só esses homens. Pessoas que cometem impiedade, elas têm a base da sua vida no engano. Então, não seguir o conselho dos ímpios é a primeira coisa para mim e para você. Não se deter no caminho dos pecadores. Andar em participação com o que todo mundo faz. E nem se assentar na roda dos zombadores, escarnecedores. Quem são esses? Aqueles que conhecem a verdade e deturpam a verdade. Nesse tempo agora tivemos um grande crescimento de pastores que estão pregando um evangelho anátema, que significa maldito. Um evangelho maldito. Um evangelho mau, de maldade e dito de falar. Um evangelho que não funciona. Pastores que estão apoiando tudo aquilo que Deus diz que é pecado. E a palavra diz, ai daqueles que dizem que o mal é bem e que o bem é mal. Como podemos ver pessoas dizer que a família patriarcal é retrógrada? E isso não está mais somente no meio político, já adentrou as igrejas também. Chama-se de evangelho progressista. Alguém já ouviu falar nisso? Isso é política misturada com religião que mascara o que é o inferno. E muita gente está caindo nesta onda porque deseja viver uma vida enfurnada no pecado. E nós precisamos de entendimento. O Senhor fala em sua palavra em Osés, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Mas conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Você acha que Deus o mudou? Não, meus irmãos. O dia da ira de Deus é um dia muito sério. Quinta-feira estávamos estudando sobre o governo de Deus, a soberania e o controle dele. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que Deus está ouvindo o clamor daqueles que foram degolados por causa do Evangelho. Você acha que Deus, ele não está vendo o aumento da maldade, da prostituição, da pedofilia, por exemplo?
algumas redes de hegemonia do pensamento, gravem isso, porque são palavras, às vezes, muito difíceis de entender, mas hegemonia quer dizer um pensamento total, que todos pensam a mesma coisa. Um dia desse, na Globo News, estava dizendo assim, vamos tratar uma pauta muito importante sobre uma doença, pessoas que são doentes, que pedófilos são doentes. Eu disse, não só são doentes não, minha gente. São criminosos. Eles são criminosos. Não é só uma doença, não. Isso é criminoso. Mas vai se levantar uma pauta de que isso é o quê? É uma doença. Na Alemanha, alguns meses atrás, teve uma marcha para que se acrescentassem na pauta LGBTQIA+, não sei quanto lá, permitir a zoofilia, sexo com animais. Que as pessoas podiam praticar sexo com os seus animais de estimação. Uma marcha na rua, viu? E o pessoal acha que é escandaloso o povo estar marchando para Cristo. Mas não vê escândalo nisso. Não teve nenhuma mídia grande dizer assim, gente, isso é um absurdo. Saiu aquelas coisas que tem que sair automaticamente. Houve o grito dos conservadores da igreja, mas depois se apaga. Porque é muito mais importante falar qualquer outra coisa. O casamento de Whindersson Nunes. Qualquer briga de alguém, não sei o quê, qualquer fofoca dessa. Mas a pressão deste mundo é isso, gente. Nós precisamos manter os olhos abertos, amém? Por que o Senhor está falando isso ao nosso coração nessa noite? Porque nessa última semana, muitas pessoas ficaram tristes porque não houve uma alternância de poder como você queria. Mas eu quero dizer para mim e para você, que no céu não houve alternância de poder. Lá o Filho do Homem está assentado à direita de Deus, vendo bons e maus, observando a cada um de nós, e aonde está ancorada a nossa esperança. A minha, sua esperança está ancorada aonde? Em Cristo Jesus. Não desanime. Não desanime. Não dê lugar ao diabo. O que o diabo quer ver é uma igreja que pense que foi perdedora. Vocês não estão entendendo isso? Eu vi um vídeo de um rapaz gritando na Paulista, Damares, o amor venceu, vá tomar banho, Damares. Como é que o amor venceu e eu mando ela tomar banho? Sabe? Não. Teve um cara que eu vi um vídeo, o cara mostrou a igreja, todo mundo chorando e orando e dizendo assim, eu gosto de ver esses crentes se lascando. E eu olho para aquilo ali e digo, Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Nós que temos uma filiação celestial, nós que não somos deste mundo, nós sabemos da onde nós somos. Nós somos de Jesus. E Jesus, ele é vencedor. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte para que eu e você tivesse vida. Para que eu e você tivesse uma nova perspectiva. Para que nós pudéssemos caminhar nessa realidade. Cristo em nós é a esperança da glória. Continua sendo isso. Mesmo que nesse mundo aparente, pareça que os crentes venceram. Então quer dizer que aqueles caras que fizeram despacho, fizeram ocultismo, gente, eles continuam fazendo despacho e ocultismo todo dia. Eles não vão parar, é a função deles. Mas eu quero trazer esperança ao seu coração de uma coisa muito interessante. Primeiro-ministro de Israel, que agora voltou, né? Se você está achando ruim, desde 2020 até agora, Israel teve 5 eleições. O Bibi Netanyahu, ele escreveu uma coisa muito interessante no aniversário de Israel. Ele disse, olha, há muitos anos atrás, há mais de 50 anos, esse país começou a se reerguer. Nos deram o direito de ser uma nação. Falando de Israel. Um dia tentaram destruir. A perseguição não destruiu. Roma não conseguiu destruir Israel. Ele disse uma coisa muito interessante.
nem em latim se fala mais. Onde se fala latim? Porque Roma, né, já foi a maior potência do mundo hoje, como é os Estados Unidos. E Roma se acabou. Roma não é mais o que ela foi um dia. Um grande império. A perseguição não conseguiu. O holocausto não conseguiu destruir Israel. O mundo árabe, gente, é isso tudo aqui. Israel é esse pedaço, mas eles querem a terra que emana leite e mel. Não por causa da terra. Aleluia. É por causa do povo que habita na terra. Porque quando Deus tem uma promessa sobre o seu povo, é aquilo que diz em Salmo 1, nós somos bem-aventurados e tudo que nós fazemos prospera. Tudo que você faz é bem-sucedido porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus. Mantenha os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro, é lá que vem a direção que nós precisamos, é de lá que vem a esperança que eu tenho. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar para que o Senhor Ele venha ampliar a nossa visão e nos dar uma perspectiva daquilo que o Senhor tem para nós. Baixe sua cabeça nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque o seu coração diante dEle. Diante daquilo que nós conversamos nessa noite, diante daquilo que nós falamos. Traga o seu coração. Aonde você tem fraquejado, aonde você tem caído, aonde você não tem deixado a esperança de Cristo ser maior em sua vida. Se você enxerga esse lugar, essa circunstância, essa situação em sua vida, por favor, peça para que o Senhor venha te dar uma perspectiva, se é teu trabalho, se é os estudos, se é um novo negócio, se é a sua família, se é o casamento, se são seus filhos. Peça para que hoje Deus Ele venha ser maior do que qualquer dor que você esteja passando. Ser maior do que qualquer circunstância que você esteja enfrentando. Ser maior do que qualquer falso pensamento em sua vida, em nome de Jesus. Permita que o Senhor venha abrir os seus olhos hoje. Permita que o Senhor Ele venha colocar um bálsamo no teu coração. Em nome de Jesus, ó Deus, nesta noite estamos aqui diante de Ti. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Perdoa quando nós preferimos confiar mais nos governos deste mundo do que termos fé, perspectiva naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a enfrentar as demandas de dificuldades, Senhor, na nossa vida. Não permita, Deus, que venhamos enfraquecer, mas que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, Pai, em nome de Jesus. Socorre-nos nas áreas de dificuldade em nossas vidas. Os teus filhos apresentaram, Senhor, diante de Ti as causas que eles têm, os problemas que eles têm, as pessoas e tantas coisas. Ó Pai, eu peço para que o Senhor venha socorrer nessa noite em nome de Jesus. Quebrar toda e qualquer barreira agora, Pai, em nome de Jesus. Vem curando, vem salvando, vem hoje visitando familiares dos meus irmãos aqui em nome de Jesus, ó Pai. Encontra-os, ó Pai, aonde eles estiverem e resgata o coração deles para Ti. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Não permita, Senhor, que a força do pecado venha ser maior do que a força da vida que há no Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, glorificamos o Teu nome e cremos, ó Pai, que nós não somos perdedores, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores porque o Senhor venceu em nosso lugar. Porque o Senhor se fez maldição para que nós pudéssemos ter vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pelo que o Senhor liberou para nós nessa noite. No nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.